Estamos de volta e agora é hora de música boa no nosso programa. Hoje, de modo especial, você confere o clipe de um grande clássico na belíssima voz de Eliana Ribeiro. Vamos rezar juntos a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. E chegou o momento da tradicional mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta. É a vez do quadro A Voz do Pastor.
Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no mês de outubro, mês do Rosário, mês das missões, momento de nós refletirmos sobre as festas marianas que nós vivemos. Estamos iniciando outubro com a Semana Nacional da Vida. Enfim, tantas coisas que acontecem em nossa vida e que nós somos chamados também a partilhar, a refletir também cada domingo, como nós vamos ver esse final de semana também. Nesse ano, o mês das missões, inclusive também a mensagem do Santo Padre, é Missionários da Esperança entre os Povos. É o tema desse ano, do mês das missões, Missionários da Esperança entre os Povos. E o lema, a esperança não decepciona, Romanos 5:5. Evidentemente que nós vemos que essas questões do lema sobre a esperança, porque nós estamos no ano jubilar da esperança. Lema, a esperança não decepciona, e missionário da esperança entre os povos. Devemos já estar trabalhando sobre essa nossa dimensão missionária. O documento de Aparecida fala que nós somos chamados a ser permanentemente missionários. A missão é permanente, seja pelo nosso testemunho de vida, seja pelo nosso trabalho junto às nossas comunidades, círculos bíblicos, grupos de reflexão, seja hoje também com os missionários também digitais, e atingimos também outras pessoas, aqueles que não vêm à igreja, de modo especial a juventude também, através das missões digitais. Enfim, ou seja, quem é missionário, quem tem encontro com o Senhor, não pode viver sem anunciá-lo, proclamá-lo aos irmãos e irmãs. E o mês das missões traga para todos nós essa dimensão cada vez mais efusiva da nossa caminhada como cristãos e, ao mesmo tempo, buscar cada vez melhor testemunhar em quem nós baseamos nossa confiança e quem é a nossa esperança, Jesus Cristo, nosso Senhor. Além disso também, caríssimos irmãos e irmãs, já desde o Papa Francisco, ele unificou algumas celebrações no único dia. Dia do migrante e do refugiado é agora esse dia 4, 5 de outubro. Nós justamente estamos celebrando nesse final de semana o 101º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, e tem uma mensagem do Papa Leão XIV, sobre o tema Migrantes, Missionários de Esperança. Ele começa assim a sua mensagem. O 111º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que o meu predecessor quis fazer coincidir com o jubileu dos migrantes e do mundo missionário, oferece-nos a oportunidade de refletir sobre a relação entre esperança, migração e missão. E vai falar sobre isso, é um texto bastante longo, que cabe justamente a todos nós meditarmos para vermos bem como é que os que são migrantes ou refugiados podem encontrar na igreja, precisamente, essa esperança, podemos ver com outros olhos. Sabemos no Brasil o dia do migrante, uma outra época, e do refugiado também. Mas agora na igreja acabou sendo o único dia, que é esse final de semana. Nós sabemos que temos muitos refugiados no Brasil e no mundo. Há também muitas migrações internacionais e nacionais. Olhar isso com esperança é o nosso modo de ser, de pensar como cristãos. Do outro lado também, caríssimos irmãos e irmãs, o próximo dia 7 é o dia de Nossa Senhora do Rosário, e a ACN Internacional, Ajuda a Igreja que Sofre, também tem uma iniciativa de rezar as crianças o Rosário nesse dia. 1 milhão de crianças rezam o terço, e o céu que escuta. No dia 7 de outubro, por ocasião da festa de Nossa Senhora do Rosário. O terço é e continua a ser um caminho comprovado e seguro de esperança na paz pelo qual enveredamos com grande confiança, particularmente no ano jubilar da Igreja. Nesse mês do Rosário, também no dia 7, tem toda essa iniciativa de 1 milhão de crianças rezarem o terço, rezarem o Rosário. São oportunidades, são iniciativas que vão acontecendo, caríssimos irmãos e irmãs, para nos ajudar a vivenciar cada vez melhor também a vida cristã e os cristãos inseridos nesse mundo e neste tempo. Estamos também concluindo a Semana Nacional da Vida. Até o próximo dia 7, então a Semana Nacional da Vida, que tem como tema
cuidar de si, do próximo e da casa comum. E no dia 8, nós celebramos o dia do nascituro. Nesse tempo em que a cultura de morte acontece no mundo, em que as pessoas não respeitam a vida humana, muitas vezes querendo matar as crianças no ventre de suas mães, não respeitando a vida humana, num tempo que se respeita todo tipo de vida, vemos um absurdo de ver essas questões, nós celebramos como conclusão da Semana Nacional da Vida, o dia do nascituro. Temos a oração, justamente dessa daqui, se foi preparada para o subsídio dessa semana. Oração do nascituro. Nós os louvamos, Senhor Deus da vida. Bendito sejais, porque nos criastes por amor. Vossas mãos nos moldaram desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos nossos pais e todas as pessoas que cuidam da vida desde o seu início até o fim. Em vós somos, vivemos e existimos. Abençoai todos que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes e todos os profissionais da saúde. Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia, à luz da fé e do amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossos nascituros, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos, para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu sua vida em favor de todos. Amém. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, tempo da vida, cultura da vida. Nós sabemos da importância da vida, de poder defender em todos os seus aspectos. A vida humana, a vida do nascituro, a vida do idoso, a vida com dignidade, tantos aspectos. Além da vida também dos animais, também desse planeta, como é bem o tema da Semana Nacional da Vida. Portanto, nesse dia 8, que nós vivemos o dia do nascituro, pensemos bem nessa nossa responsabilidade de podermos transmitir a importância da vida para as pessoas. E nesse final de semana, 27º domingo, tempo comum, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus que vai nos acompanhando dia após dia, semana após semana, nos fala somente sobre a fé, começando assim no Evangelho. Aumenta a nossa fé, pediram os apóstolos a Jesus. E Jesus vai responder, se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te e lança-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós, ele vai fazer a comparação, o empregado que vai trabalhar, que depois volta, justamente aquela consciência de fazer o que nós tínhamos que obrigação de fazer. Ou seja, assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. A palavra de Deus, do Evangelho, meus irmãos e irmãs, nos fala sobre essa importância que nós pedimos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Nós temos muitas amoreiras para serem deslocadas, muitos problemas da nossa sociedade, do nosso mundo. E nós necessitamos cada vez mais dessa experiência de fé que nos faz ver as coisas serem transformadas. E, ao mesmo tempo, isso não é para todos nós um privilégio que deve ser reconhecido. Fizemos o que deveríamos fazer, diz o Evangelho. Lutamos pelo bem, pela fraternidade, pela dignidade humana, pelas pessoas, para podermos viver um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. A fé nos faz ver tudo isso com outros olhos, nos faz ver também, nos lançar cada vez mais com entusiasmo, não só na missão, como vivemos o mês das missões, mas também nos faz rezar na intenção dessas transformações e, ao mesmo tempo, sonhar com um mundo diferente, mundo de justiça, de paz, de fraternidade, e que nós possamos trabalhar para que assim aconteça. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que a leitura primeira do profeta Abacuque, profeta pouco lido, muito pouco conhecido, justamente, que termina a leitura de hoje, que deu muita polêmica no passado, ou seja, o justo viverá por sua fé. É bem esse aspecto, e ele vai colocar todo o seu arrazoado nesse sentido.
Até quando eu vou clamar sem me atenderes? Até quando devo gritar violência sem me socorreres? Parece situações de hoje, né? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Até parece esse grito que você está gritando tantas situações. Por que me faz ver as iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições, prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Ou seja, é um grito que nós também temos hoje. No mundo, vendo tantas situações de guerra, de fome, de miséria, em nosso país, em nossas cidades, nós temos aqui também, na nossa própria cidade também, quantas situações. Resposta que está na Escritura. Escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Assim como nós vimos no Evangelho, essa moreira pode ser transformada, nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, diante de tantas situações que existem na sociedade e que fazem clamar aos céus, tantas injustiças, tantas violências, quantas coisas escutamos, quantas coisas lemos também, né, nas várias situações mundiais, nacionais e locais, que nos faz pensar, até quando, Senhor, vai essa situação em que o coração endurecido, empedernido das pessoas passam fazendo mal? Quando será transformada? De quando essa moreira será mudada, será arrancada e mudada de lugar? Portanto, o justo virá pela sua fé. Nós somos chamados a olhar com fé os acontecimentos e a não desanimar diante das várias situações que nós vivemos e acreditar que você vai conduzindo a nossa história e a nossa vida. E nós somos convidados, chamados a dar passos concretos nesse sentido, a nunca desanimar diante das várias situações, mas buscar o Senhor. E depois, caríssimos irmãos e irmãs, temos a segunda leitura, a carta de São Paulo a Timóteo, que pode também ser aplicada nesse aspecto que nós estamos falando. Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Ou seja, reavivar. Também no ano do jubileu, que é bem esse tempo de reavivamento, para também que nós possamos reavivar esse dom da fé, de podermos lutar, caminhar e testemunhar em quem colocamos a nossa esperança, quem é a nossa vida, né? Quem é a nossa paz, Jesus Cristo, nosso Senhor. E nesse ponto dar testemunho. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Né? Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e do amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, palavra de Deus para nós nesse final de semana, nós falamos dessas realidades todas que nós vivemos. Pedir que o Senhor nos dê o dom da fé e ver como as coisas precisam ser transformadas, e nós mesmo vendo, gritando aos céus, com tantas situações de violência, de guerra, de injustiça, de insegurança ao nosso redor, que nós possamos nunca desanimar e possamos estar sempre reavivando essa chama da fé, essa chama que está no coração de cada um de nós, para que nós possamos realmente viver, né, pela fé, acreditando no Senhor que vai transformando nossas vidas e que nós vamos também colocando em prática a palavra de Deus. O salmo de resposta da liturgia de hoje tem como refrão: não fecheis o coração, ouvi o vosso Deus. É o Salmo 94, que é o salmo invitatório, que normalmente a gente reza todos os dias na liturgia das horas, no ofício divino. Nós possamos também, nesse dia de hoje, nesse final de semana, não fechar o nosso coração, ouvir o Senhor, pedir o dom da fé, podemos, cada vez, crer no Senhor que conhece a nossa vida e que nos convida a anunciar a paz e a alegria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.
Muito obrigado a Dona Orani pela reflexão e por mais uma vez compartilhar aqui a sua mensagem. E muito obrigado também a você que acompanhou o programa até agora. O Palavras de Vida de hoje está chegando ao fim. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais que aparecem agora na sua tela, porque assim você fica por dentro de todas as novidades. E claro, no próximo domingo tem muito mais. Que a sua semana seja abençoada e seja de muita luz e muita paz. Agora, fique com a Santa Missa em sua casa. Eu espero você aqui no domingo que vem. Tchau, tchau!